precisamos tirar da cabeça a ideia que ser generoso só se trata de dinheiro. Não, na verdade não. Ser generoso é muito mais que isso. Podemos ser generosos com dinheiro, podemos ser generosos com recursos, podemos ser generosos com money, porém nós podemos ser generosos de N formas. Por exemplo, uma pessoa generosa na simpatia. Você já viu aquela pessoa simpática, aquela pessoa que você senta para conversar com ela, aquela pessoa que sorri para você, aquela pessoa que te dá atenção. A pessoa, ela é generosa, talvez com o tempo dela, ela para, ela senta, ela te ouve, ela te abraça, ela sorri para você, ela é uma pessoa generosa. Então a generosidade está ligada a muitas áreas das nossas vidas. Podemos também ser generosos com os nossos filhos, ser generosos com os nossos cônjuges, com os nossos pais. Podemos ser generosos de N formas. E a Bíblia nos ensina a ser generosos também na área especificamente que nós falaremos nessa noite, sobre a vida financeira. Sermos generosos de forma financeira, na prática mesmo. E eu quero começar lendo para você aqui uma frase que eu gosto muito, que diz assim: ser abençoado significa ter poder sobrenatural trabalhando em seu favor. Ao contrário, ser amaldiçoado significa ter poder sobrenatural trabalhando contra você. Queridos, todas as pessoas que são acima da média são abençoadas. Pastor, então você está dizendo que pessoas que são abaixo ou na média não são abençoadas? Não, não é isso. Na verdade, é muito notório você perceber que uma pessoa abençoada, ela é acima da média. É uma pessoa que não aceita viver na média, viver a mesmice, viver aquilo todos os dias. Ela realmente decide em todas as áreas da vida dela viver um nível diferente. Por isso, nós entendemos que essa pessoa é abençoada. Então eu quero, junto com você aqui, nós caminharmos e hoje certamente Deus vai descortinar, vai trazer revelação para a sua vida. E mais do que isso, eu acredito que Deus, através dessa palavra, assim como foi rema na minha vida, foi rema nos outros cultos, será nesse também, vai tirar um peso das suas costas em relação a essa questão financeira. A Bíblia fala em Oséias 4:6 que o povo perece por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que isso significa, querido? Significa que nós precisamos ter revelação do que a palavra de Deus diz. E eu quero aqui abrir um parênteses para você ficar muito tranquilo. Você que veio aqui pela primeira, segunda vez, veio aqui algumas vezes, não estranhe, nós estamos em uma série. Essa série começou semana passada e termina semana que vem. Essa série especificamente está falando desse assunto, da generosidade, da vida financeira. E não se engane, ainda nos dias de hoje existem pessoas que, quando ouvem sobre isso, entortam o nariz, mas isso é bíblico. A Bíblia fala e nos ensina muito claramente sobre esses princípios, e nós não podemos pregar uma parte da palavra e não pregar a outra parte. Então você que é convidado, não se constrange, não vai, puxa, eu fui numa igreja, falou o tempo todo de dinheiro. Não, na verdade nessa série nós estamos falando, mas o nosso dia a dia não é assim, tanto que vocês sabem, quem é daqui sabe, nós não temos o hábito de ficar aqui massificando, falando de dízimo, falando de oferta, ideia e tal. O que nós cremos é que as pessoas tenham revelação e que elas possam fazer isso por amor, em revelação à palavra de Deus. Não é forçado, não é obrigado. Outra coisa, vocês sabem que eu não fico aqui trazendo preletores, pregadores toda hora para ficar ministrando aqui, nada contra, eu poderia fazer isso, mas nada contra, para ficar aqui, para tentar tirar o dinheiro do povo. Não, nós não temos esse hábito. Então a nossa igreja tem uma cultura diferente, a cultura da generosidade. Nós acreditamos na cultura da generosidade, e a cultura da generosidade envolve dinheiro também, e é disso que nós vamos falar. Mas no nosso dia a dia, nós temos o tempo aqui de oferta, de dízimo, mas é um tempo curto, e nós falamos de uma forma muito tranquila, não de uma forma abusiva. Não estou dizendo que quem faz isso está errado, mas eu não concordo, não gosto, nosso estilo é outro aqui. Mas o que eu quero é que você seja próspero, querido. Eu quero que você tenha uma revelação ao ponto de você extrair as riquezas do céu que tem para a sua vida, que tem para as nossas vidas nessa terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? E a Bíblia diz também em 2 Coríntios 9:8,
Esse texto é muito incrível, eu amo esse texto de 2 Coríntios 9:8, tantos da Bíblia, mas esse aqui é muito forte na minha vida. Diz assim: e Deus é poderoso para fazer-lhe que seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Eu fiz questão de ler pausadamente, não estou com problema aqui de gagueira não, é que na verdade, para que você entenda, olha o que a Bíblia diz: e Deus é poderoso para fazer-lhe que seja acrescentada toda a graça sobre a minha e sobre a sua vida, amém? Olha que interessante isso aqui, queridos, nós temos o hábito de dizer assim: amanhã eu farei tal coisa, amanhã eu irei para tal lugar, semana que vem eu viajarei para não sei aonde. Isso, queridos, quando nós falamos com essa ênfase, sem dar a ênfase correto, com os princípios da palavra de Deus, nós caímos no erro de fazer uma menção, uma declaração antibíblica. Por quê? A Bíblia nos ensina que tudo que nós faremos no futuro, nós precisamos fazer segundo a palavra de Deus. Ou seja, se Deus quiser, eu farei uma viagem. Se Deus quiser, eu irei a tal lugar. Se Deus quiser, eu acordarei amanhã. Por quê, queridos? Porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas, e nós precisamos reconhecer isso. Muitas pessoas se enganam e falam: não, eu que sou o cara, a minha empresa é a melhor empresa, o meu emprego é o melhor emprego, eu tenho... Sabe, queridos, isso é um engano, porque nós precisamos ter revelação, que se Deus não for nas nossas vidas, se Deus não abençoar as nossas vidas, se nós não tivermos o fôlego, se nós não tivermos o sopro do Espírito Santo, o sopro do Espírito soprando em nós, amanhã cedo nós acordamos mortos. E o pior, queridos, que nós não podemos passar mais de 24 horas, até podemos, existem recursos para isso, mas... se eu morrer aqui, hoje, amanhã tem que enterrar, irmãos. Ou seja, nós não somos nada sem Deus, amém? Precisamos ter essa revelação, antes de tudo, porque às vezes nós ficamos pensando: ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço, eu aconteço. Não, nós temos que ter revelação que quem faz todas as coisas nas nossas vidas, quem é o poderoso das nossas vidas é Deus, amém? Nós vamos ter mudança de governo, mas ainda assim, queridos, eu acredito no meu Deus. Eu continuo confiando no meu Deus, independente de quem vai assumir o Brasil, o Estado, seja quem for. Eu acredito no meu Deus, porque o meu Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada toda a graça na minha vida e na sua vida, amém? Agora, para que Ele acrescenta toda a graça? Para que em todas as coisas... ou seja, não são em algumas coisas, para que em todo tempo, não é hoje, Deus te abençoa hoje e amanhã não, Deus te abençoa nesse mês e no mês que vem não, para que em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, amém? Deus é poderoso, queridos, para fazer todas as coisas em todo tempo e tudo que nós precisarmos. Então, nós temos que estar dispostos a transbordar. Mas para isso nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na vida financeira. Deus em primeiro lugar, Deus sempre vem em primeiro lugar. Olha o que a Bíblia diz, queridos: tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Deus, a Bíblia ministrando conosco a respeito de doação, de semeadura, de entregar, de se doar para Deus. E isso tem uma razão, isso tem um porquê, mas nós precisamos entender, queridos, o que Deus está querendo de nós. Todo generoso, todo homem, toda mulher generosa, eles colocam Deus em primeiro lugar. Eles colocam Deus em primeiro lugar. E que diferença faz, pastor, se eu colocar Deus em primeiro lugar ou não? Faz muita diferença. Por quê, queridos? Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu demonstro uma motivação do meu coração. Quando eu não coloco Deus em primeiro lugar, eu demonstro outra motivação do meu coração. E eu quero falar com você qual é essa motivação que nós demonstramos se nós colocamos Deus em primeiro lugar ou não. Vamos ler Provérbios 3, verso 9 e 10.
diz assim, olha que incrível: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui, queridos, esse texto não está falando de contribuição. Tem muita gente que não tem problema, pode até usar para ministrar sobre contribuição nesse texto, mas esse texto, o foco dele não é contribuição. O foco desse texto é honra. É honra. Começa dizendo: honre ao Senhor com todos os seus recursos. O que são recursos? Recursos é dinheiro, mas recurso pode ser o seu tempo. Recurso pode ser a sua vida. Nós precisamos honrar o Senhor. Porque, queridos, muitas vezes nós achamos que Deus está interessado no dinheiro. Achamos que Deus está interessado no valor. Achamos que Deus está interessado na quantia que nós devolvemos através dos nossos dízimos, das ofertas e das primícias. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus não está interessado no valor. E eu vou provar isso para você. Você sabia que nós podemos honrar a Deus ou não quando nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas e as nossas primícias? Imagina, queridos, que existe um grupo de amigos de 10 pessoas. Quero para você prestar bem atenção e entender o que eu quero dizer. Imagina que você tem um grupo de amigos de 10 pessoas. E vocês decidem, todos os meses, no aniversário de um dos amigos, comprar um bom presente. Um presente de... quanto seria um presente bom? De R$500 seria um presente bom, irmãos? Sim ou não? Vocês estão na dúvida? Se eu ganhasse um presente de 200 já estava bom. De 500 então, estava ótimo. De R$500, um presente, todo mundo combinou, nós vamos combinar todo mês, todo mundo dando um presente de R$500, amém? Amém, os 10. Primeiro mês, todo mundo compra o presente, faz a festa, bolo, aquilo lá, entrega o presente. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto, até que chega o 9º mês, e é o seu aniversário. No 9º mês é o seu aniversário, e aí os amigos se reúnem, são 10 amigos, 7 deles vêm com um presentão de R$500. 3 deles, 2, porque você é o 10º. 2 vêm com um presentinho. Presentinho mais ou menos, de R$15. E ele entrega para você. Os 2 entregam para você, você recebe, faz aquela cara de limão, assim meio que não gostou muito, mas você fica feliz. Irmãos, vamos ser sinceros, o que você diria quando você estivesse indo embora? Talvez você não fosse se preocupar com os outros, mas você se preocupar com aqueles 2 pequenininhos. Você ia falar assim: não é possível, não é justo. Todo mês eu dei um presente de R$500 para esse cara. Nós demos agora, o cara me deu um presente de R$15. Não, isso não é justo. Não, pastor, eu não diria. Ah, irmãos, diria, porque a nossa carne, pode falar aqui na igreja que não diria, mas no fundo você ia falar: não é justo isso. Mais do que isso, sabe o que você diria? Isso é uma desonra. Isso é um desrespeito. Ele não me honra. Ele não honrou com a palavra. Ele não cumpriu. É assim, queridos, que às vezes nós fazemos com Deus. É dessa forma que nós fazemos com Deus. Por exemplo, você pode dar R$1.000 e desonrar a Deus. Você pode dar R$10 e honrar a Deus. Como assim, pastor? Depende do que está no teu coração. Depende de qual é a motivação do nosso coração, queridos. Nós, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu ganho R$5.000. E eu dou R$100 de dízimo, de oferta, de oferta, porque se for 5.000 seria 500 de oferta, de dízimo. Mas de oferta, dou lá R$100. E eu falo: não, estou honrando a Deus. Mas vem uma pessoa que ganha R$500. E ela entregou para Deus R$100. Eu diria para você, querido, quem realmente honrou a Deus? Essa pessoa que ganha 500 e deu 100. Por quê? Porque esse é um grande engano, queridos.
Nós achamos que quando nós pegamos os recursos da nossa carteira, ou vamos separar para entregar para Deus, nós estamos honrando a Deus com, sabe, com um valor baixo. Mas veja, pastor, você não disse que Deus não está preocupado com o valor? Não está, não está. Eu quero repetir isso para você, Deus não está. Por quê? Deus está relacionado com a minha motivação. Puxa, você ganha 5 mil e dá 100 reais. Você ganha 500 e dá 100 reais. Então, veja, queridos, isso pode ser uma desonra. Eu quero dar um outro exemplo para você. Imagina que, falar de presente de novo, vai ter um aniversário. Aliás, esse exemplo eu vou deixar para daqui a pouco, mas deixa eu só falar uma coisa com você aqui, que é muito importante nesse processo, que eu quero ler com você, que está lá em Gênesis 25, verso 3. Olha que interessante isso aqui vai também trazer revelação para a sua vida, é muito profunda essa palavra. Essas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Isso aqui era a construção do tabernáculo, mas olha o que acontece. Aqui, a Bíblia está falando assim: aquele que tem ouro, dê ouro. Aquele que tem prata, dê prata. Aquele que tem bronze, dê bronze. Aquele que tem madeira, dê madeira. Aquele que tem tecido, dê tecido. Por que a Bíblia está falando dessa forma? Para que ninguém fique de fora de ser um homem, uma mulher generosa, um contribuidor com a implantação do tabernáculo, com a implantação do reino de Deus. Porque poderia falar, não, porque veja bem, queridos, não era mais fácil pegar o ouro e vender e comprar tudo que precisava? Seria. Mas aí, e quem não tivesse ouro? Não contribuía? Porque nem todo mundo tinha ouro naquela época. Tinha gente que tinha ouro, tinha gente que não tinha. Tinha gente que tinha ouro e tinha gente que tinha madeira. Então, o que eu posso contribuir? Eu vou contribuir com madeira. Isso aqui, queridos, demonstra honra. Porque nós vamos dar para Deus o nosso melhor. O que é o seu melhor? Talvez o seu melhor seja 100 reais e o meu melhor seja 10 reais. O do irmão ali seja R$1. Isso é honra. Isso demonstra honra. Amém? Vocês estão comigo aí? Amém? Então vamos continuar aqui, queridos. Agora, como que nós podemos demonstrar desonra, pastor, com Deus nessa área? Vamos ler juntos Gênesis 4, capítulo 4, versículo 3 a 5. Isso fica bem claro aqui. Eu quero reforçar com você, querido, de verdade. Não é o valor que Deus está interessado. Deus está interessado em nosso coração, quanto o meu e o seu coração honra a Deus. Isso é muito importante. Diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha, cada palavra colocada aqui tem o seu significado, muito importante. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Deus está interessado no nosso coração e não no valor. Pegue isso, guarde isso, escreva isso, anote isso, leve isso para a sua casa. Deus está interessado no coração e não no valor. Amém, queridos? E eu vou provar isso para você. Olha que coisa, a Bíblia diz aqui que passado algum tempo, Caim trouxe uma oferta. Agora eu vou dar um exemplo do presente. Imagina que vai ter um aniversário de um amigo seu.
e você fala assim, cara, eu tenho aquele aniversário do meu amigo, eu preciso dar um presente para ele. Aí você fala, o que eu vou dar para ele? Aí você vai lá no seu guarda-roupa, e 3 anos atrás você ganhou uma meia. Você ganhou uma meia, e a meia, você ganhou e não gostou. Sabe aquele presente que você ganha e não gosta muito? Você abre assim, e fecha de novo, fala, vou deixar aqui, quando aparecer um felizardo eu dou para ele. Esse presente. Aí você vai lá no guarda-roupa, pega aquela meia, o papel está meio embrulhado, meio, já troca o papel, e você traz esse presente e vai entregar lá para o seu amigo. Eu pergunto para você, isso é honra ou desonra? Isso é desonra, irmãos. Pastor, mas eu estou dando um presente. Tá bom, mas você ganhou uma meia 3 anos atrás, nada contra dar meia. Mas por que você vai dar uma meia de 3 anos atrás? Isso não é honrar a pessoa que você está indo no aniversário. O que Caim fez foi mais ou menos isso. O que Caim fez foi o seguinte, ele recebeu, ele colheu tudo, aí ele foi viajar, vamos supor que Caim fosse viajar. Ele foi viajar, e depois de um tempo, a Bíblia diz que ele deu uma oferta. Sabe esse uma aqui? O significado desse uma é uma, tipo uma qualquer oferta, uma oferta, nada de valor, nada de importante. Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Queridos, eu sou um dizimista fiel há muitos anos. Não é porque eu sou pastor da igreja, porque eu estou como pastor titular aqui dessa igreja desde 2014, mas pastor tempo integral, eu estou desde 2012. Antes disso eu trabalhava numa empresa. E desde lá eu sempre fui um dizimista. E eu entendi o princípio da honra. Sabe como? Um dia eu estava viajando e eu trabalhava na empresa, meu pagamento caía e eu estava de férias viajando, só que o meu dízimo precisava ser devolvido na igreja. Sabe o que eu fiz? Eu liguei para a igreja, peguei os dados da conta corrente da igreja e depositei o meu dízimo através do banco. Isso demonstra honra, porque tem pessoas que fazem como Caim. Olha, esse mês eu estou de férias, então o mês que vem, eu estou de férias esse mês, então o mês que vem eu dizimo na casa do Senhor. Isso é desonra, irmão. Isso não é colocar Deus em primeiro lugar. E o pior, muitas vezes nós voltamos de férias, eu estou dando um exemplo corriqueiro, não tenho nada, não estou pensando em nada aqui não, mas muitas vezes nós voltamos de férias, e aí? Já foi, eu gastei lá nas férias e tal. Queridos, precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar nessa área. Porque se nós queremos colher coisas boas, se nós queremos colher o melhor de Deus, nós precisamos aprender a colocar Deus em primeiro lugar nessa área financeira. Amém? Vocês estão comigo? Continuam comigo até o fim? Aguenta mais um pouco? Os irmãos da manhã aguentaram. Então, e da tarde também, eu sei que vocês vão aguentar também, mas vai ficar bom, queridos, pode ter certeza. Outra coisa, olha que a Bíblia diz, Abel trouxe das primeiras, ou seja, dê honra ao Senhor, nos primeiros frutos. Separe seu dízimo, separe sua oferta, reconheça, isso é um papel tão importante, isso é um princípio poderoso. Mas ainda assim, Deus não está interessado na oferta. Deus está interessado em quem, queridos? Quem? No coração. E eu provo para você, mais uma vez, olha, a Bíblia diz assim, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. O que vem primeiro? O que vem primeiro? Abel. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Não era a oferta e Abel. O Senhor não aceitou Caim e sua oferta. Isso aqui é um princípio poderoso, queridos. É uma revelação poderosa para as nossas vidas. E nós precisamos entender que nós, ao entregarmos as sobras para o nosso Deus, nós estamos fazendo como Caim. Nós não estamos honrando o Senhor. Mas quando nós entregamos o nosso melhor para Deus, ainda que Deus não está preocupado com o dinheiro, e Ele não está, mas Ele está interessado no nosso coração, nós honramos a Deus. Eu posso ouvir um amém? Caminhando aqui, eu quero continuar
falando com você, mas eu quero só recapitular. Semana passada nós falamos da importância da boa mordomia. Para termos uma vida abençoada, preciso administrar bem cada real que vem nas minhas mãos. Eu preciso administrar bem. Falamos agora da importância da honra a Deus. Como nós honramos ou como nós desonramos. Mas eu quero dizer para você de que forma, na prática, de que maneira na prática eu honro a Deus. De que maneira na prática eu posso desonrar a Deus. Como que isso acontece na prática. Vamos ler 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 10 a 11. Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Olha que interessante, queridos. A Bíblia está falando de sementes. A semente, primeiro grave isso, a semente vem sempre antes do pão. A semente vem sempre antes do pão. Coloca aí, por favor. A semente vem sempre antes do pão. Lembre disso. Você não pode querer comer o pão sem pensar na semente. Para ter o pão, precisou ter semente. Não tem como, isso é um princípio da semeadura. Isso é um princípio da colheita, isso é um princípio do plantio. Queridos, o plantio, ele tem um princípio poderoso. E a Bíblia está falando aqui sobre sementes. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Ou seja, queridos, quem é que dá semente ao que semeia? Deus. É Deus que dá. Existem sementes que vêm nas nossas mãos, que elas só servem para serem semeadas. Para quê? Para aumentar a nossa sementeira. E agora vamos entender de que semente nós estamos falando. Nós estamos falando de dízimo, de oferta e de primícias. Entenda agora sementes como dízimos, ofertas e primícias. Feche os seus olhos e diga assim: eu preciso, nessa noite, ter revelação dessa palavra. E eu quero entender que a partir de hoje, os meus dízimos, as minhas ofertas e as minhas primícias precisam, pela fé, serem transformadas em sementes. E mais que isso, elas precisam ser plantadas em nome de Jesus. Queridos, é muito importante você entender isso, é muito profundo, é muito espiritual. Nós precisamos entender que existem sementes que vêm nas nossas mãos, que são sementes e vão ser sementes. Não é para nós comermos e nem é para nós darmos para ninguém, é para nós semearmos de novo. E tem sementes que nós vamos semear, e nós vamos colher, e nós vamos comer. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o processo da semeadura e da colheita. Isso é muito importante, queridos. Agora, deixa eu só abrir um parênteses para você aqui. Eu quero falar de dízimos. Muitas pessoas perguntam: pastor, o dízimo é do velho ou o dízimo é do novo? Aí eu fico pensando, de quem está falando? Do velho é a pessoa? Não é. É do Velho Testamento ou do Novo Testamento? Da velha aliança ou da nova aliança? Deixa eu dizer uma coisa. Aliás, antes de falar de dízimo, deixa eu só falar sobre o adultério. A Bíblia dizia no Velho Testamento, a Bíblia diz no Velho Testamento que se um homem cometesse adultério com uma mulher, ele deveria ser morto. O que era o adultério naquela época? De que adultério eles estavam falando? Do adultério, na prática. Isso foi no Velho Testamento, na aliança, na velha aliança, na lei de Moisés. No Novo,
Na época da graça, o que a Bíblia diz? Se um homem olhar para uma mulher com segundas intenções no coração, ele já adulterou. Amém, queridos? Você entende isso? Olha que coisa. Então veja, o Velho Testamento, a Velha Aliança fala que se um homem cometer adultério, ele era morto. Tinha que ter o ato em si. Agora a Nova Aliança diz diferente, nós estamos na época da graça. Diz que se um homem olhar para uma mulher com interesse no coração, ele já cometeu adultério. Olha como isso é revelador. O adultério estava no Velho Testamento, estava na Velha Aliança, mas está no Novo. Está na Nova Aliança, falando da mesma forma, só que com pesos diferentes. Assim é o dízimo. O que a Bíblia dizia lá? Que nós deveríamos trazer os dízimos, e se nós não trouxéssemos os dízimos, nós estaríamos sendo amaldiçoados, estaríamos debaixo de uma maldição. E era obrigado trazer os dízimos. O que a Nova Aliança diz? O que a Nova Aliança diz? O que o Novo Testamento diz? Que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, queridos, ou seja, o nosso dízimo não é o fim das contas, é o começo de tudo. Só que tem uma diferença. O mesmo dízimo que era pregado lá na Velha Aliança, que protegia as nossas vidas, continua nos protegendo agora na Nova Aliança. O mesmo dízimo que era dito lá na Velha Aliança, que abria as janelas dos céus, continua abrindo as janelas dos céus. A mesma palavra que dizia lá na Velha Aliança, que a única forma de repreender o devorador era através do dízimo, continua no Novo. Porém com uma diferença. Ninguém, isso é revelador, irmãos, ninguém é obrigado a devolver dízimo na Nova Aliança. Ninguém é obrigado. Você não é obrigado, irmão. Entenda isso, é revelador para a sua vida. Mas então, pastor, por que nós devolvemos o dízimo? Primeiro, para se proteger, para repreender o devorador, para as janelas do céu serem abertas, para sermos abençoados. Mais do que isso, queridos, nós devolvemos o nosso dízimo, porque nós entendemos que nós temos um chamado para implantar o reino de Deus nessa terra. Nós temos um chamado para nos envolver com a igreja local, para nos envolver com esse prédio, nos envolver com essa estrutura, nos envolver com esses equipamentos, queridos, porque isso aqui tudo custa. Por exemplo, nós estávamos aqui no louvor agora, eu estava vendo aquelas imagens passando, aquelas imagens não vêm do nada, nós compramos, pagamos em dólar, quase $1.000 por ano. Esse prédio custa, esse tapete custa, o departamento infantil custa, tem que ter um pastor até 2012, eu não estava trabalhando aqui na igreja, mas hoje eu trabalho, eu preciso administrar tudo isso. Então, queridos, a grande revelação para nós é, dízimo não é obrigado, dízimo nós não somos forçados a dar, mas por amor ao reino de Deus, por amor à implantação, por amor a essa casa, por amor a fazer com que essa igreja permaneça com as portas abertas, recebendo centenas e centenas de pessoas que vão encontrar Jesus através do meu dízimo, do seu dízimo. Por isso que eu e você, nós semeamos as nossas sementes através de dízimo, oferta e primícias em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode aplaudir. Então, agora, querido, é muito importante você entender isso. Você não precisa mais, não, seja livre, seja leve, mas entenda, por amor, eu dizimo, porque eu amo o reino de Deus, eu amo o meu Deus, é Ele que faz todas as coisas por mim, eu não sou obrigado. Tira da sua cabeça a história, não, isso acabou, queridos, amém? Então nós precisamos aprender a semear as nossas sementes nessa terra. Dízimos, ofertas e primícias. A semente vem sempre antes do pão. Agora, toda semente, ela tem um processo, porque o plantio, eu não sou muito bom em plantação, mas pelo contexto da Bíblia dá para entender, o plantio tem um processo natural, tem um processo da própria plantação. Por exemplo, João 12, 24 diz assim, aliás, queridos, antes de nós lermos João 12, 24, deixa eu só falar uma coisa.
nós lemos aqui da sementeira. E há situações que acontecem nas nossas vidas, existem sementes, existem recursos, existem bens, sei lá o que, vem nas nossas mãos com o único propósito de ser usado para ser semeado. Mas qual o propósito final? Aumentar a nossa sementeira. Porque o que é sementeira? Imagina, queridos, que você tem uma máquina e ela vai aumentando a sua sementeira. Quanto mais semente você tem, mais você vai plantar. Quanto mais você planta, mais você vai colher. Se eu não aumentar a minha sementeira, eu não tenho como colher. Se eu não aumentar a minha sementeira, eu não vou colher mais. Então é muito importante você ter isso como revelação. Aumente a sua sementeira. Aumente a sua sementeira. E aí, vamos ler juntos aqui João 12, 24, que diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Diga, se morrer, dará muito fruto. Se morrer, dará muito fruto. Presta atenção nisso. O processo natural da semente, queridos, ela precisa ser plantada, mas ela precisa morrer. Se ela não morrer, não dá fruto. Tem que morrer. E aí eu quero contar uma história para você. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de semear. Nós tivemos a oportunidade de semear um apartamento na igreja. E não era qualquer apartamento, era o nosso melhor. E deixa eu só abrir um parênteses, eu nem falei isso nos outros cursos, mas é importante. Talvez, mas você semeou porque você é o pastor da igreja. Não, eu não era o pastor da igreja, não tinha nenhum cargo na igreja, isso faz bastante tempo. E nós, na verdade a igreja estava com uma necessidade, nós tínhamos um apartamento e nós semeamos. Eu nem era pastor, nem tinha ideia de ser, e eu trabalhava na empresa lá e Deus me prosperou e eu abençoei. Eu entendi que aquilo foi uma semente. E nós semeamos o nosso apartamento. Aí, só que antes eu orei, Deus falou comigo, e eu falei, agora Deus precisa falar com a minha esposa. Porque no final das contas, quem manda são as mulheres, não é? Não. Já teve manifestação aí, se eu falar que as mulheres que mandam, elas vão ficar já se achando. Vocês são preciosas, irmãs, mas vamos com calma. Aí eu falei, bom, Deus precisa falar com ela. E Deus falou com ela, falou, eu sinto de nós semearmos o apartamento. Eu falei, glória a Deus, então vamos semear. Semeamos. Aí a igreja pegou o apartamento, vendeu, gastou dinheiro, pagou as contas, sei lá o que fez lá, eu nem estava aqui ainda. Tinha outro administrador, não era o pastor, enfim, eu também estava nem aí com isso. Mas, olha o que aconteceu, queridos. Passado alguns dias, eu vi que a Luciana estava meio assim, não estava tão, e tal, pensando... E ficou ali naquela crise, e eu falei, Lu, mas me explica aí, você semeou mesmo, você está bem? Eu estou bem, mas eu acho que, sabe, e agora, onde nós vamos morar e tal, como vai ser nossa vida, será o quê? Não, a gente já está morando, alugamos uma casa, vai dar certo, vamos comprar outra daqui a pouco, fica em paz e tal. E aí um dia que eu falei para ela assim, nós estávamos no carro, acho que ela nem lembra dessa história, ela falou assim, eu falei, mas se a gente comprar outro, nós vamos semear. Eu falei, olha... Enquanto eu estiver vivo e com o coração no reino, capaz de semear mesmo. Acho que ela se assustou mais ainda, aquilo ali foi uma crise. E nós passávamos em frente ao apartamento, e eu via que ela olhava para o apartamento assim, e o carro ia indo, e ela, o apartamento ia sumindo, ela, meio que distanciando assim. Aí eu falei, Lu, será que essa semente morreu ou não morreu? Aí eu sei que o processo foi, e definitivamente, hoje está morta essa semente, ela já há muito tempo morreu, passado alguns meses lá, morreu essa semente. Por que eu estou contando essa história? Porque tem muita gente que semeia, mas não deixa a semente morrer. Não deixa morrer. Se você não deixar a semente morrer, irmão, não vai ter prosperidade, sua vida não anda, nada acontece. Tem gente que, por exemplo, entrega o dízimo, aqui nessa igreja, e fica perguntando assim, o que vão fazer com o meu dízimo? Isso é não deixar o dízimo morrer, isso é não deixar a semente morrer. Irmãos, o que vão fazer com o seu dízimo? Na boa, não é mais, sabe, na boa, relaxa nesse sentido. Sabe por que eu falo isso? Porque, quando você semeia, você tem que deixar a semente morrer. Porque se ela morrer, vai dar fruto, senão não dá.
Tem muita gente dizimando e às vezes desprotegido, porque não estão vendo as janelas dos céus abertas, não estão colhendo, por quê? Porque não deixa o dízimo morrer. Fica perguntando, o que vão fazer com o meu dinheiro, e não sei o quê, e isso e aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos, é uma responsabilidade. Quando você devolve o seu dízimo, olha, você se sinta aliviado, agora o problema não é mais seu, você não... As pessoas que vão administrar os dízimos, os recursos do Senhor, têm que ter muita responsabilidade. E nesse sentido eu tenho uma equipe, inclusive eu faço parte da equipe, eu não administro sozinho, e nem minha equipe administra sozinho, nós temos um time de caráter para administrar cada real depositado nessa igreja. E você nem precisa perguntar o que vão fazer com o seu dízimo, porque está aqui. Esse prédio, esse carpete, esse lugar maravilhoso, com ar-condicionado, a manutenção daqui, a gente procura manter. Mas isso é não deixar o dízimo morrer. Quantas pessoas no momento de oferta, de adoração a Deus aqui, as pessoas estão adorando a Deus, aí daqui a pouco o pastor Ponte sobe, nós chamamos de pastor Ponte, ele sobe para fazer a mudança ali, oferta, dízimo e tal, momento da generosidade, aí o irmão já começa a mudar, começa a ficar assim, um negócio estranho, o irmão que está, você está bem? Não, eu estou bem. Eu estou bem. Aí ele pega o envelope, meio que endemoniado, vai. Sabe, irmãos, libera a sua vida, devolve o dízimo, entrega lá, deixa a semente morrer, seja livre para prosperar, em nome de Jesus, amém? Outra coisa importante, caminhando para o final, você só colhe o que você planta. Não tem como, queridos. A Bíblia diz assim, e disse, produz a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie. Quer colher amor? Dê amor. Quer colher generosidade? Quer colher alegria? Seja uma pessoa alegre. Quer colher, sei lá, não sei, quer colher, aquilo que você quiser colher é o que você precisa plantar. Mas no nosso contexto de hoje, dessa série, nós estamos falando de dinheiro. Quer colher dinheiro? Plante muito dinheiro, amém? Não tem como, irmãos. Quer colher dinheiro, tem que plantar dinheiro. Eu lembro, eu já falei isso e repito, uma certa ocasião também, é muito importante que você entenda isso, tudo isso, eu não estava aqui na igreja como pastor, muito importante falar isso. Eu tinha uma moto, e nós precisávamos pintar, não esse prédio, um outro prédio, R$4.000, está aqui a moto, pode levar. E morreu dentro de mim, porque quanto mais rápido morre, mais rápido eu colho. Passado, não sei quantos anos, uns 3 anos, eu ganhei uma moto de R$12.000. Passado 2 anos depois, eu ganhei uma moto de R$35.000. Irmãos, eu ganhei, na verdade eu colhi o que eu semeei. Só que nós temos que plantar. Plante. Eu lembro uma vez que eu plantei R$50. Bastante tempo atrás, R$50 ainda é dinheiro hoje, mas era muito mais. Na mesma semana, eu recebi um aumento de salário na empresa. Naquela época, era bastante. R$300 de salário, de aumento. Quer colher dinheiro? Plante dinheiro, querido. Amém? E eu quero dizer uma coisa para você. Eu fui numa igreja nos Estados Unidos para aprender com eles algumas coisas, e eu aprendi muitas coisas. Há tantas áreas, mas uma coisa que me chamou a atenção foi o momento da oferta. Na primeira igreja que nós fomos, eles não têm momento, esse momento que nós temos 5 minutos, lá não tem. Como funciona, pastor? Lá no fundo tem uns envelopes, e quem quiser dizimar, ofertar, dizima. Mas a igreja é tão rica, não, é rica mesmo, irmãos, próspera. Eu fiquei pensando, Jesus amado, será que se eu fizesse isso no Brasil,
Eu pensei até de repente fazer um mês sem tirar oferta, sem dízimo. Eu pergunto para você, será que você ia ter essa revelação de que não está ligado a um homem que sobe aqui na frente para falar, mas está ligado ao teu coração, ao princípio da generosidade que há no nosso coração, independente se falarem aqui na frente, eu vou me levantar, eu quero devolver meu dízimo, eu quero entregar minha oferta. Se nós colocarmos o gasofilácio lá na rua, você vai procurar o gasofilácio? Queridos, isso demonstra o nosso coração e o nosso compromisso com o reino de Deus. A outra igreja que eu fui, um potinho assim, um baldinho, passando, eu achei tão estranho, 1 minuto e meio que eles falaram lá. Aí o pastor falou assim, olha, você pode entregar suas ofertas, seus dízimos aí, ok? E se você não puder dar nada, e se você não puder dar nada, e se tiver precisando, nós estávamos lá, a Lu estava comigo, um monte de pastor estava comigo, se você estiver precisando, você pode tirar ao invés de dar. Você já parou para pensar nisso, irmão? Se fosse no Brasil? Jesus, pastor. Aí eu fiquei olhando, eu parei assim, eu vou olhar para ver se alguém vai pegar, e eu fiquei olhando mesmo, eu ficava olhando para trás assim, eu queria aprender, não para pegar, né, irmão, só para ver se eles faziam. Ninguém pegou. Aí eu pensei, será que é porque eles estavam constrangidos de pegar, ou porque eles eram generosos? Quando eu saí no estacionamento eu vi, porque eu cheguei cedo, quando eu saí no estacionamento eu vi, irmãos, os caras são de grana. Aí a gente olha para os Estados Unidos, a gente olha para os americanos, eu sou muito brasileiro, eu não gosto de falar isso, porque eu sou muito brasileiro, eu acredito na nossa nação, acredito no nosso país, e nós somos um povo rico, próspero, e nós seremos uma referência para as nações, amém, queridos? Mas você olha para esses caras, os caras estão nadando de braçada, porque entender a cultura da generosidade, é isso que nós precisamos entender, amém, queridos? E antes de terminar, eu quero só passar um vídeo de 50 segundos, para nós orarmos. Olá, meu nome é Ismael. Meu nome é Juliana. Chegamos aqui na Igreja da Paz há 2 anos e queremos compartilhar um pouco do nosso testemunho na nossa vida financeira, o que Deus tem feito na nossa vida. Nós chegamos aqui com muitas dívidas, nós chegamos com a nossa vida financeira totalmente destruída. E através de uma palavra do pastor Cleiton em relação à vida financeira, foi rema para nós. Em pouco tempo nós conseguimos quitar todas as nossas dívidas. E hoje nós podemos usufruir da graça, do amor de Deus na nossa vida financeira também. A nossa vida ela foi transformada, porque nós recebemos uma palavra que foi rema e transformou a nossa vida. Nós fomos libertos das dívidas e hoje nós vivemos a graça de Deus. Aplauda ao Senhor por isso. Queridos, vamos ficar em pé, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse casal me procurou semana passada contando esse testemunho, um testemunho muito maior, contaram tantas coisas. Eu falei, vocês poderiam, por gentileza, nos dar a oportunidade de ouvir a igreja toda. Mas existem 3 princípios que eles não contaram aí. O primeiro deles é a boa administração. Eles ouviram, aprenderam e fizeram. Segundo, aprenderam a honrar o Senhor. E terceiro, eles aprenderam a identificar as sementes que vêm nas mãos deles. E mais do que isso, aprender a plantar e deixar morrer. Eu quero nessa noite orar com você, mesmo no seu lugar. Eu poderia chamar aqui na frente, talvez tem pessoas aqui que querem honrar a Deus, mas não honram. Entrega o dízimo um mês, no outro não. Entrega uma hora, na outra não. Talvez quantos de nós, queridos, queremos honrar a Deus e pegamos a nossa pior oferta. Não estou dizendo, queridos, de valor, estou dizendo de coração. O que nosso Deus merece. Então nessa noite eu quero que você, por favor, feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Eu sei que talvez você esteja aqui, mas essa palavra nem é para você. Amém. Mas só receba como uma vacina. Às vezes a vacina nem é para nós, mas é importante. E repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra dessa noite, por uma palavra rema,
eu quero, Senhor, de verdade, viver essa palavra. Eu quero entender e ter revelação que cada real que vem nas minhas mãos, pela fé, sejam transformados em sementes. Que eu possa, Senhor, ter revelação e pela fé eu possa aprender a plantar os meus dízimos, as ofertas e as primícias na sua terra. Senhor, me dá, Senhor, fé o suficiente para eu ver cada semente dessa morrer. Em nome de Jesus, a partir de hoje, 28 de outubro de 2018, eu peço que o Senhor marque no meu coração essa data, porque eu estou entrando em uma nova fase, em um novo tempo, e eu experimentarei as bênçãos, eu experimentarei prosperidade, eu experimentarei o melhor de Deus, eu comerei o melhor de Deus, eu viverei uma vida abundante em todas as áreas da minha vida. Eu, Senhor, assumo um compromisso de te honrar a partir de hoje em tudo que vier nas minhas mãos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia, 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 aleluia. Cante